O problema do sofrimento. Vejam bem, há pessoas que hesitam em crer em Deus por causa da existência do mal e do sofrimento diante de um Deus que é amoroso e todo-poderoso. No pensamento de alguns, Deus é todo-poderoso, mas não é totalmente amoroso. Por isso, ele não detém o mal e o sofrimento. No pensamento de outros, ele é totalmente amoroso, mas não é todo-poderoso. Por isso, é incapaz de deter o mal e o sofrimento. Olha, vejam bem. Ambos não conseguem entender como o Deus da Bíblia, que alega ser amoroso e todo-poderoso, pode existir. Meu nome é Caco Pessoa, sou irmão em Cristo aqui da cidade de Araçatuba, do estado de São Paulo. Então vamos ver nessa lição um pouquinho sobre o problema do sofrimento. Então, o porquê do sofrimento? Por que Deus não detém o mal? Ok, vejam bem. Deus criou o homem como um agente moral dotado de livre arbítrio. Quando ele fez o homem inocente, ele declarou que ele era muito bom. O homem possui intelecto, emoções e vontade. Ele é livre para escolher. Se o homem não possui vontade própria, ele não passaria de uma marionete ou uma máquina. O livre-arbítrio que Deus deu ao homem inclui a capacidade de escolher entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Agora, todos pecam, segundo Romanos 3:23, que diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, como dissemos, os agentes morais dotados de livre-arbítrio que Deus criou, muitas vezes fazem escolhas erradas. Como Deus deveria reagir à nossa pecaminosidade? Como é que ele deveria? Bem, alguém sugeriu o seguinte: ele deveria destruir todos os pecadores e Satanás também. Se Deus então destruísse todos que pecam, ele destruiria a mim e destruiria você. Na verdade, nós não queremos justiça total de Deus. Queremos sua misericórdia. Deus optou por trabalhar com os homens e as mulheres, sem forçá-los a serem corretos, mas concedê-los liberdade de escolha para fazer o bem ou o mal que eles desejarem. Deus não negligenciou aos seres humanos ajuda para fazerem as escolhas certas. Ele mandou Jesus ao mundo para morrer por nós e construir um reino de justiça. E veja que Deus nos deu a sua palavra, a Bíblia, para nos guiar. Ele prefere que as pessoas se arrependam de seus pecados e sejam salvos, em vez de serem castigadas. Isso nós podemos encontrar lá em Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, mas vamos ler 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. E a leitura diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Bem, Deus não pode ser responsabilizado pelo que as pessoas que escolheram fazer o mal fazem umas às outras. Então, um outro ponto. Por que Deus não impede as catástrofes naturais? Veja, outro problema postulado pelos que hesitam em crer em Deus é a das catástrofes naturais. Furacões, terremotos, vulcões, tornados, incêndios florestais, inundações, doenças e etc. Deus não é o causador dessas tragédias. Elas são acidentes que resultam de um equilíbrio natural contínuo. Salomão escreveu o seguinte lá em Eclesiastes capítulo 9, versículo 11 e 12. Isso faz parte de um dos estudos que nós já fizemos anteriormente. E diz assim a passagem: vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão,
nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso. Pois o homem não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira e como os passarinhos que se prendem com o laço. Assim, se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Então, como lemos, as leis naturais criadas por Deus são constantes. A gravidade, a chuva, o vento, o fogo e os relâmpagos são todos necessários à vida, mas podem nos causar alguns prejuízos. Deus faz o sol nascer sobre os maus e os bons, e manda a chuva sobre os justos e os injustos. Isso nós encontramos onde? Mateus, capítulo 5, versículo 45. Então, pode acontecer acidentes quando as pessoas são descuidadas, imprudentes ou despreparadas para as mudanças da natureza. Deus não impede alguns incidentes porque eles são bons para testar a nossa fé. Isso nós encontramos aonde falando? Em Jó, o livro de Jó, capítulo 1, versículo 12. Veja lá. E diz assim: Disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Para quem conhece a história de Jó, sabe muito bem que a fé de Jó foi testada. Às vezes, o sofrimento pode nos levar para mais perto de Deus. Veja bem na leitura de 1 Pedro, capítulo 4, e versículo 17 até o 19. Diz assim: Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. E vejam, o sofrimento nos faz lembrar que necessitamos de quem? De Deus. Mateus capítulo 7, versículo 7 até o 11. E diz assim: Pedi, e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei, e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. E o que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais vosso Pai Celeste, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. E outra coisa, a disciplina de Deus é para o nosso benefício e visa nos fortalecer e ajudar a vencer. Vamos lá, Hebreus capítulo 12, versículos 5 até o 11. Diz assim: E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco? Filho meu, não menosprezeis a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastados e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia.
Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Pois bem, disciplinar não é castigar. O propósito da disciplina é beneficiar. Geralmente as calamidades despertam as pessoas para o fato de que Deus é o Senhor de suas vidas. Quem disse isso? Isaías, capítulo 45, versículo 5. Agora vamos ver mais um outro ponto. O valor, então, do sofrimento. Se pudermos mostrar que o sofrimento tem o seu valor e pode ser bom para a vida de uma pessoa, sua presença no mundo não será um argumento contra a existência de um Deus bom. Muitos supõem que o bem-estar e a felicidade deveriam ser os principais objetivos da vida. Isso a gente vê em Eclesiastes capítulo 7, versículo 2 até o 4, quando Salomão fala um pouquinho sobre isso. Então, todavia, algumas coisas boas só podem surgir no nosso caráter através do sofrimento. Uma pérola não é formada com conforto, mas com sofrimento. Isso em Romanos capítulo 8, versículo 28, diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o que o sofrimento pode fazer por nós? Primeiro, o sofrimento pode nos ajudar a nos conhecermos melhor, a entendermos como é o nosso caráter e o que podemos fazer para abençoar as vidas dos outros. Segundo, ele também pode nos mostrar o que é verdadeiramente valioso. Terceiro, ele pode nos ajudar a sermos mais gratos pelas bênçãos que recebemos. Quarto, ele pode nos ensinar a ter compaixão nas necessidades alheias. Quinto, ele pode nos fazer valorizar mais a oração. Sexto, podemos entender melhor o valor da bondade em nossas palavras, pensamentos e ações. Sétimo, ele pode nos mostrar que horas de escuridão geralmente vêm seguidas de horas de esplendor. Isso nós encontramos em Salmos, capítulo 30, versículo 5. Oitavo ponto, ele pode nos estimular a lembrar de Deus. Alguns nunca pensam em Deus até surgirem alguns grandes desafios em sua vida. Nono ponto, as tribulações suscitam a paciência em nossas vidas. Quem diz isso é Paulo, lá em Romanos capítulo 5, versículo 3. Mais um ponto. O maior exemplo de sofrimento. Bem, Jesus Cristo sabe o que é sofrer de muitas maneiras, incluindo dor, ofensa, insulto, castigo, rejeição, preconceito, ciúme, ódio, fome, debilidade. Ele sofreu sem ter cometido nenhuma falta ou pecado. Ninguém pode acusar Jesus de não entender o sofrimento. Vejam, o sofrimento que Jesus experimentou na cruz nos ensina que o amor e o sofrimento são compatíveis. Jesus nunca questionou o amor do seu Pai. O amor de Deus é demonstrado de maneiras mais comoventes através do sofrimento e da morte de Jesus Cristo, lá na cruz. Isso nós podemos encontrar em Romanos, capítulo 8, versículo 6 até o 8. E também 1 João, capítulo 4, versículo 8. Então, veja essa última passagem. 1 João 4 e 8. Vejam bem, diz assim: aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, ninguém pode acusar Jesus de não se importar com os seres humanos. A morte de Jesus nos ensina que o sofrimento nem sempre é um castigo pelos pecados,
pois ele não tinha pecado. Isso nós podemos encontrar em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22, e Hebreus 4, do 14 ao 16. Então Jesus morreu, não pelos seus próprios pecados, mas pelos nossos. A morte de Jesus nos ensina que o sofrimento pode realizar propósitos que beneficiam outras pessoas. O sofrimento de um pode abençoar a vida de muitos outros. Por exemplo, José sofreu para salvar Israel da fome. Moisés sofreu para guiar Israel do Egito para a liberdade. Davi sofreu para estabelecer um reino justo em Israel. E Jesus sofreu para salvar o seu povo dos pecados deles. Isso nós encontramos em Mateus capítulo 1, versículo 21. E como falamos, o sofrimento voluntário, ainda que injusto, alcança resultados maravilhosos no caráter dos envolvidos. O amor tem um custo. Isso nós podemos encontrar em João, capítulo 15, versículo 13, que diz assim: Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor de seus amigos. Pois bem, a morte de Jesus na cruz proclama que uma coisa é pior do que o sofrimento: o pecado. Um Deus santo e justo odeia o pecado. Ele não pode transformar o pecado. Ele precisa julgá-lo. Nosso Pai Celeste condenou o pecado pela cruz de Cristo. Quando Jesus morreu, ele levou sobre si a condenação por todos os pecados do mundo. Não devemos ter pena de Jesus na cruz. Devemos ter pena de Caifás, Pilatos e Judas. Nunca devemos deixar que as tristezas da vida nos seguem para a verdadeira causa do sofrimento existente nesse mundo, a saber, o pecado e a rebelião contra Deus. Então vejam bem, a morte de Jesus nos garante que sofrer dentro da vontade de Deus sempre conduz à glória. Sofrer em si não conduz à glória, mas sofrer na vontade de Deus e depender da sua graça nos conduzirá à glória. A morte de Jesus mostra que, como o sofrimento pode ser transformado em amor e glória. A rude cruz simbolizou a morte, numa mensagem de amor. A morte de Jesus também nos ensina que o sofrimento não dura para sempre e que a morte não é o fim. Quando o povo de Deus sofre, ele está perto deles, participando da dor deles e segurando-os nas suas mãos. Quer vivo, quer morto, o cristão nunca perde o amor de um Pai Celestial cuidadoso. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Isso nós encontramos em Romanos, capítulo 14, versículo 8, e também no capítulo 8, versículo 37 ao 39. Jesus entregou o seu Espírito nas mãos do seu Pai na hora da sua morte. Nós também temos essa bendita certeza. Como bem sabemos, Jesus teve a confiança e a coragem de entregar-se ao Pai nos momentos de sofrimento. Deus também é uma grande fonte de força para os cristãos. Nós podemos ver isso em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21 até o 24. Mas vamos concluir. Podemos então repetir com Abacuque o seu cântico de confiança em Deus. Abram lá em Abacuque, capítulo 3, versículo 17 até o 19. E diz assim: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia
Eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. E outra passagem que pode nos ajudar a confiar em Deus nos momentos de dificuldade é 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 7 até o 15. Vamos lembrar do que Jesus disse, que todos nós que somos fiéis a Ele, passaremos por tribulações, angústias, perseguições, sofrimentos. Mas não podemos perder a nossa confiança em Deus e vivendo uma vida fiel a Ele. Que Deus esteja abençoando a cada um de nós. Amém.